Não sei quantos de vocês trouxeram a Bíblia, deixa eu ver. Estão com a Bíblia aí? Pode ser assim. Pode ser essa daí que você está tirando do bolso, a eletrônica, não é? Pode ser num tablet também vale. Vamos encontrar o capítulo 1 do livro de Josué. Capítulo 1 do livro de Josué, onde tem uma declaração de Deus a respeito deste servo do Senhor. Eu convido você a ler comigo o verso de número 5. Deus falando com Josué. Diz assim, Josué capítulo 1, verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Aí Deus continua dizendo, ser forte e corajoso, e daí para frente. Mas o que importa nesse momento é, ninguém te poderá resistir. Eu disse aqui há alguns dias, que quando nós estamos no Senhor Jesus, nós somos irresistíveis. Eu expliquei, porque às vezes as pessoas interpretam mal as palavras que falamos, não é? Eu disse, irresistíveis não do ponto de vista de sexualidade sensual. Por exemplo, aquele homem irresistível, não. Irresistíveis do ponto de vista de Deus. Irresistíveis na palavra de Deus. Irresistíveis no serviço de Deus. Josué está aqui. Foi para esse Josué que Deus declarou, você é irresistível. Em Deus, nós somos irresistíveis. Quando estamos sozinhos, nós somos fraquinhos, pequeninos, não temos forças. E eu já passo dos 60 anos de idade. E eu já vivi muitas experiências, muitas vitórias e muitas derrotas. Só que tem uma coisa, quando nós somos derrotados, mas nós estamos com Deus, na verdade nós não somos derrotados. Porque Deus nos dá o consolo, Deus nos dá o conforto, Deus nos dá as bênçãos. Agora, quando estamos sozinhos, se somos derrotados, aí a vida acaba. A terra se abre, o céu cai sobre a nossa cabeça. Primeiro, quero ensinar a vocês umas poucas coisas. O nome de Josué, a princípio, não era Josué. A Bíblia diz que ele se chamava Oséias. A palavra Oséias quer dizer salvação. Aí Deus, conforme Números, Deus mandou Moisés trocar o nome de Oséias para Josué. Por quê? Porque Oséias significa salvação, mas Josué significa Jeová é salvação. Significa Deus é salvação. E qual é o significado disso? O significado disso é que as nossas vitórias, elas não são nossas. Nós não somos Oséias, nós somos Josués. Por quê? Porque as nossas vitórias, elas são de Deus. Deus é que é o vencedor. Vamos começar um pouquinho da história para vocês entenderem. O povo de Israel, o povo de Deus, tinha saído do Egito. Eles estavam num lugar chamado Kadesh, ou Cades Barneia, em português. Nesse lugar foi onde Moisés feriu a rocha pela segunda vez. Quando Deus disse, olha, fale com ela agora, porque você já feriu uma vez. E ele feriu a segunda. Desse lugar, Moisés mandou 12 espias para espiarem a terra prometida. Dentre esses 12 espias, estavam 2 que eram diferenciados. Um deles era Calebe e outro deles era Josué, que se chamava Oséias e foi transformado em Josué. Todos eles viram a terra, viram os gigantes, viram os frutos. Temos frutos? Temos frutos. Os frutos da terra eram grandes, bonitos, maravilhosos. Esse aqui? Olha que coisa linda. Eu prometo que não vou colocar uma uva na boca, porque senão vocês também teriam que fazer isso. Só que um cacho de uva daquela terra, naqueles dias,
ele não era desse tamanho aqui. Ele era muito maior, porque a Bíblia diz que foram necessários 2 homens para carregarem juntos um cacho de uva suspenso por uma madeira, por uma vara. Romãs maravilhosas, figos maravilhosos, deu água na boca, né? Quase meio-dia, falando em uva, mostrando uva, romã, figo, dá fome. 10 daqueles espias, embora tenham visto os frutos, eles trouxeram um relatório ruim. Não trouxeram um relatório cristão. Eles foram até leais do ponto de vista natural. Eles disseram, olha, a terra é boa mesmo, mas a terra tem gigantes. Mas a Bíblia diz que 2 deles, e eram Josué e Calebe, esses 2 disseram, é verdade que a terra tem gigantes, mas se nós confiarmos em Deus, e se Deus se agradar de nós, nós vamos conquistar a terra. Às vezes, e eu vou falar aqui para os jovens e adultos agora, às vezes nós nos pegamos em algumas batalhas, já perceberam? Discussões, disputas, e quando as batalhas acontecem, as discussões e as disputas, normalmente nós perdemos o norte, nós perdemos o alvo. Normalmente quando há disputas, nós perdemos o alvo. Se há disputas na igreja, na associação, nas instituições, nas coisas todas, normalmente quando as disputas entram em ação, nós perdemos o objetivo. Querem ver? Aqueles 10 espias que não tinham a visão de Deus como tinham Josué e Calebe, eles começaram a peitar esses outros 2 espias. E eles queriam insuflar o povo para que apedrejassem a Josué e Calebe e também Moisés, etc. Sabem até o que eles falaram? Está em Números o que eles falaram. E eles falaram uma coisa que não foi muito legal. Números capítulo 13. Eles disseram o seguinte: nós éramos como gafanhotos. Já pensaram? Eu poderia ter intitulado a mensagem de Deus como sendo os gafanhotos de Deus. Por que os gafanhotos de Deus? Porque 10 espias trouxeram a imagem do gafanhoto. Eles disseram assim, está no verso 33 do capítulo 13. Vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos olhos deles. Aquela terra, disseram eles, é terra que consome os seus moradores, para insuflar o povo. Parece alguma coisa com algo que acontece no nosso Brasil de vez em quando os políticos falam certas coisas na televisão, nos jornais, para enganar o povo? Parece. Não vamos falar disso porque isso dá nojo, dá náusea, dá ânsia. Vamos falar de coisas boas. Josué e Calebe representavam a visão de Deus. Amados, nós estamos num mundo onde há gigantes. Esse mundo aqui sim consome os seus moradores. Mas como Josué e Calebe disseram, se nós formos fiéis e Deus se agradar de nós, possuiremos a terra. E há uma terra que nos espera. E não é a terra de Canaã. É a terra prometida por Deus. Mas para isso, nós vamos confiar plenamente em Deus. Vou perguntar para vocês, será que Josué confiava em Deus? Eu posso provar pela Bíblia que ele confiava em Deus. Vejam, não é fácil assumir um posto deixado por alguém que faz sucesso. É muito fácil assumir um posto deixado por alguém que foi excomungado, escorraçado, que não prestou, porque aí qualquer coisa que você faz aparece. Agora, quando você vai pegar um posto de alguém que fez um trabalho grande, não é bolinho, né, Josué?
E Moisés tinha feito um trabalho grande. Grande. Mas Josué também confiava em Deus. Primeiro desafio, não foi o Jordão. O Jordão eles atravessaram em terra seca. Deus parou a água do rio. A água parou de correr, eles atravessaram. O desafio era Jericó. O que Josué fez? Começou a orar. E sabem quem que veio falar com ele? O próprio Senhor Jesus. Olha o privilégio. Jesus, isso aqui é para vocês tweetarem, tá bom? Vou mandar num zap aí. Ainda hoje, Jesus está disposto a vir aqui para nos ajudar. Vou repetir. Ainda hoje, Jesus está disposto a vir aqui para nos ajudar. Jesus foi lá ajudar Josué. Falou para ele, faça assim, desse jeito, que é a vitória. E Josué venceu. Duas coisas. Primeiro, sobre Josué, Deus disse assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. E sobre Caleb, o que é que Deus falou? Sobre Caleb, Deus falou assim, Números 14, 24. O meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Só 2 indivíduos, jovens adultos, de todos os que saíram da terra do Egito, só 2 entraram em Canaã. Só 2. Josué e Caleb. E quer saber? Josué conduziu o povo para dentro da terra prometida, algo que Moisés durante 40 anos não conseguiu fazer, Josué conseguiu fazer em poucas semanas. E Caleb com 85 anos, conquistou Hebrom, Debir, as cidades vizinhas, justamente a terra que ele havia visitado, que era a terra dos gigantes. Porque quando nós confiamos em Deus, nos passos dos gigantes, o gigante é Deus. Nós somos pequenininhos, mas Deus é muito grande. O que é que Deus está nos prometendo hoje? Deus está nos prometendo hoje não paz e segurança como esse mundo aqui oferece. Deus está nos oferecendo vida eterna. Está aqui na Bíblia, está na palavra. A promessa de Deus é 1 João capítulo 2 e verso 25. 1 João capítulo 2, verso 25. E esta é a promessa que ele fez, a vida eterna. Quando nós trabalhamos com as nossas crianças, com os nossos juvenis, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, com os nossos irmãos, nós temos em mente a promessa de Deus da vida eterna. Nós não temos em mente apenas a formação para essa vida aqui. Nós temos que formar para essa vida aqui. É importante. É importante instruir no bom caminho, mas nós temos que formar também para a vida eterna. Porque esta vida aqui, ela acaba. Quanto ela dura, ninguém sabe. Hoje, bem cedo, muitos de vocês não sabem disso. Quando eu vinha vindo para a igreja, faltavam alguns minutos para 7 horas da manhã. Aí alguém diz assim, mas o pastor vai tão cedo para a igreja por quê? Tem muita coisa para fazer. Aqui em frente, mais precisamente em frente à igreja da Alvorada, onde tem aquele semáforo novo, houve ali um atropelamento. E quando eu passei, os policiais, os bombeiros, os socorristas, os paramédicos, eles estavam cobrindo uma pessoa com aquela capa cor de papel de alumínio, que quer dizer que a pessoa já está morta. Quanto dura essa vida aqui? Ninguém sabe. Talvez fosse até uma pessoa indo para a igreja. Nós ainda não sabemos se era homem, mulher, se era cristão, se não era, não sabemos nada. Quanto dura essa vida? Ela passa. Vou dizer para vocês uma coisa. Para mim, a vida é feita de 2 dias apenas. É uma maluquice, não é? Não é. O dia de hoje e o dia da volta de Jesus, só 2 dias. É o dia de hoje e o dia da volta de Jesus. O dia de hoje
é para eu viver da melhor maneira possível aqui, confiando em Deus, como Josué confiou. Ele ouviu o que Deus falou. Eu serei contigo e ninguém te poderá resistir. O dia de hoje e o dia da volta de Jesus é o dia que eu vou me encontrar com Ele, para ir com Ele para a eternidade. Tem uma pessoa que hoje vai demonstrar para todos nós que também quer ir para a eternidade. Mas não é uma pessoa só não, são várias pessoas. São vários aventureiros. E eu vou pedir que vocês me acompanhem até aquele lugar ali, ó, onde a gente mais gosta de estar. E nós temos ali vários pastores que vão adentrar com os nossos juvenis aventureiros. Pastor Henrique já está aqui. Os meninos estão chegando, são os nossos meninos. Pastor Nelson Oliveira e pastor Gerson Fragoso. Pastor Nelson batizando os netinhos, pastor Fragoso batizando o sobrinho neto e o pastor Henrique batizando o filho da Patrícia. Vamos fazer assim, vamos pedir ao pastor Nelson batizar um dos netinhos agora e o pastor Fragoso batizar o sobrinho neto, tá bem? Eu vou fazer as declarações aqui. Tem alguém da família que quer vir aqui perto? Se tem alguém da família que quer subir aqui, só tome cuidado para não me derrubar os instrumentos aí, porque daqui a pouco teremos o segundo culto. Tá bem? Os meninos são Rafael, Daniel, Gabriel e Luiz. Tá certo? Pastor Nelson. Tá bom. Sai aqui com o qual dos dois? Esse aqui. Esse aqui? Vem cá. Daniel. Então agora é o Daniel primeiro e o Rafael. O Daniel e o Gabriel, tá certo? Os pastores Fragoso e Nelson vão batizá-los agora, com alegria. E nós fazemos a declaração de que eles aceitam Jesus como Salvador pessoal, e por isso eles serão batizados. E os pastores fazem isso com alegria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora o pastor Henrique, pastor Nelson. Esse é o Daniel, o meu sobrinho. Os pastores batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastor Henrique, esta é a 4ª geração da família Duarte, que eu estou tendo o privilégio de batizar nesta manhã. Para mim é uma alegria e um privilégio poder alicerçar a vida deles com Cristo para serem ministros seus. Não importa que profissão, mas serão ministros de Jesus nessa terra até que um dia venham descansar ou irmos para o céu. Amém, amém. Louvado seja Deus.
Quarta geração também. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Ei, pastor. Tem presente aqui, ó. Não, foi meu avô. Que meu sogro não escuta. Agora, Daniel. Mas Deusinho dele. Vem, Emily. Vamos. Vem, Rafa. Tem barulho de choque. Vem, Lívia. Vem cá. Eu estou pensando aqui, irmãos, que uma igreja que cresce, uma igreja abençoada é uma igreja onde tem crianças, né? Sim, sim. Mas é uma igreja onde tem pessoas de mais idade também, né? É, também. Vim Graças ver meu a Deus, neto, né? eu, Marco. Queria fazer um desafio para a nossa comunidade agora. Nossos irmãos. Pedir para o Josué vir aqui perto de mim. Guarda a espada que é melhor, Josué. Os líderes investidos de aventureiros que estão aqui, podem vir aqui? Os líderes de aventureiros. Pastor Robson, que é líder de aventureiro. Alexandre. Os demais líderes podem subir aqui. Quando nós fazemos um programa na igreja, voltado para uma classe especial, significa que nós temos muito interesse nessa classe especial. Que sempre nós fazemos os programas gerais para todos, Mas há algumas classes da igreja que elas dependem do especial. Vou dar um exemplo aqui. Quando o faraó perguntou para o Moisés, quem é que vai adorar ao Senhor, conforme você está falando aí? O Moisés falou assim, nós iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos animais e com as nossas crianças. Crianças. Amados, não basta apenas a gente falar que valoriza as crianças. E não basta apenas dizer que a criança não é o futuro da igreja, é o presente da igreja. Nós temos que demonstrar isso. E é o que estamos tentando fazer aqui. Meu desafio para vocês líderes e para vocês pais é para cuidarmos das nossas crianças. Vocês entenderam? Cuidar das crianças não é enchê-las de presentes, mas sim enchê-las do nosso tempo. Tempo. Pais, fiquem com seus filhos. Fiquem com seus filhos. Há algumas coisas que a escola ensina, mas há outras é em casa que elas são ensinadas. Quer levar os seus filhos para nova terra, a Canaã celestial? Passe tempo com eles. Passe tempo com eles junto com Deus. Queria assumir um compromisso aqui como pai e avô. De passar tempo com as crianças da minha família e da minha igreja. Quantos de vocês querem assumir um compromisso de passar tempo com as crianças, com os jovens, fazendo com que esses meninos e meninas tenham também tempo com Deus? Eu queria que vocês se levantassem, os que querem fazer um compromisso com Deus. Mas como ensinei outro dia, só levante se você quer fazer um compromisso, porque senão Deus cobra. Você que é pai, mãe, compromisso. Quando Jesus retornar, Ele nos perguntará,
onde está o teu rebanho? Onde estão os teus filhos? E o que é que nós vamos responder? Devemos responder: aqui estamos nós com os filhos que o Senhor nos deu. Você que é filho e que está aqui, pode ser que um dia você se torne pai, mãe. Pense nisso. Por que a igreja tem esse monte de classes, desde hall do berço até lá em cima, até a classe de idosos? Por quê? Para cuidar de pessoas dentro das suas faixas etárias e preparar essas pessoas para um encontro com o Senhor Jesus. Amém? Fechem os olhos. Nós estamos aqui, Senhor, agradecidos por Josué, também por Caleb, agradecidos porque a Tua palavra está repleta de histórias de homens e mulheres que foram fiéis e leais. Nós estamos assumindo um compromisso hoje de cuidar das nossas crianças e também dos nossos jovens, cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, dos filhos da igreja, e preparar um povo para entrar não na Canaã terrena, mas na Canaã celestial. Pedimos em Tua bondade, Senhor, que o Senhor nos dê a graça e a capacidade de sermos fiéis e leais aos compromissos que o Senhor colocou sobre cada um de nós. Obrigado por esta igreja, obrigado por esta escola, obrigado pelos nossos amados irmãos e irmãs, líderes lá na África do Sul. Oramos também pelas pessoas que estão enfermas e que estão precisando da Tua ajuda agora, Senhor. Mas especialmente pelas nossas crianças. Nós as entregamos a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém.